1924, Jeremias 52, página 924. Quantos acharam, digam amém. Diz assim, a partir do verso 4. E aconteceu que, no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no dia 10º do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra elas trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade, até o 10º ano do rei Zedequias. E no 4º mês, ao 9º dia do mês, quando já a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade. Até aqui. Vamos orar, Senhor Jesus. Pai, nesta hora eu me coloco diante do Senhor. Pai, eu não sou nada, mas a Tua palavra é poderosa, Senhor. Pai, que todo alerta, toda advertência, Pai, que o Senhor tem colocado no meu coração sobre esta palavra. Senhor, que em temor e graça, Senhor, eu possa transmitir a Tua amada igreja. Pai, é chegado o tempo da igreja, o tempo da última hora, Senhor. Que nós venhamos, Pai, ter temor daquilo que nós falaremos aqui esta noite, Senhor. Que o Teu Espírito cubra este lugar. Pai, que todo espírito de distração, Pai, que quer nos roubar do centro da Tua palavra, que vai gerar transformação, mudança, possa ser repreendido nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, eu sou apaixonado, os irmãos sabem, pela vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é um profeta muito peculiar. Ele é chamado por muitos teólogos do profeta da meia-noite na história de Judá. É também chamado profeta chorão. É também chamado profeta solitário, profeta relutante. A verdade é que ele expressa a empatia do próprio Cristo ao viver na pele o cativeiro do povo de Deus. Muitos profetas vieram e lhe antecederam e falaram da possibilidade de um cativeiro. Falar para o povo judeu da possibilidade de um cativeiro para eles que já haviam vivido a escravidão egípcia era algo impensado. No Egito eles eram só um povo com uma promessa. Mas depois que eles angariaram a terra, experimentaram que Deus de fato cumpriu a promessa, os introduziu numa terra para chamar de sua, que ali o Senhor levantou dinastia, reis poderosos, que ali o rei Davi, seguido o rei Salomão, construíram o grande templo de Salomão. Era impensado para o povo judeu falar de que eles poderiam novamente viver agora a humilhação, o opróbrio de um cativeiro. Jeremias vai experienciar na pele o momento do juízo de Deus sobre o seu povo. Isaías, há mais de 100 anos antes, vem alertando o povo sobre o perigo deles viverem despercebidamente, deles viverem uma vida sem dar atenção ao arrependimento, a voz que conclamava a voltar aos retos caminhos do Senhor. Mas agora Isaías, que vai ser levantado antes, vai ser cerrado ao meio, porque o povo não vai tolerar o nível da chamada ao arrependimento. O povo queria viver a vida que gostaria, na idolatria, na promiscuidade, na prostituição espiritual. Mas agora Jeremias, posteriormente, os seus olhos, por isso ele é chamado profeta chorão, porque ele vai viver esse momento. E eu falei, Senhor, tentando conjecturar o momento que Jeremias está descrevendo. Se você for ler 2 Reis 25, se você for ler 2 Crônicas 36, é praticamente o mesmo relato histórico. Mas Renata, que relato é esse? É o relato da tomada de Jerusalém. E eu perguntei, Deus, que tema eu daria se isso fosse contado? Se isso fosse uma história, um filme que pudesse ser exibido? E a palavra que veio no meu coração foi encurralados. Diga para o seu irmão, o tema dessa mensagem é encurralados. Veja,
À medida que eu meditava nesse texto, o Espírito Santo trazia no meu coração para que eu meditasse com a igreja essa noite sobre a similaridade, a semelhança do cerco que Jerusalém está vivendo com aquilo que eu e você e a igreja do Senhor está vivendo nos dias atuais. Babilônia não é um governo normal. A Bíblia, em vários momentos, ela vai ser citada mais de 200 vezes no texto bíblico. Babilônia é citada no Apocalipse diversas vezes. Há aqui uma atenção natural que a Bíblia quer nos chamar para o que tem a ver com a expansão, com o tipo de governo, de estratégia do governo babilônico, com a estratégia de Satanás para a última hora da igreja. Hoje nós falaremos sobre um sistema que tem encurralado o povo de Deus, que tem encurralado as nossas casas, nossas famílias, por que não dizer a nós mesmos? Aqui nesse momento que Jeremias está dizendo, olha para vocês verem, Babilônia era uma nação já prodigiosa. Um pouco antes desse evento, o Egito era a nação proeminente. Babilônia, então, na guerra de Carquemis, vai vencer ao Egito e vai se tornar a nação que vai ter a hegemonia da época. A maior nação, com a maior estratégia militar, econômica, mais poderosa. E Babilônia já tinha toda uma aspiração de ter um sistema global, de ter um sistema expansionista, conquistador. E é interessante observar que isso não nasce aqui. Babilônia, se você for ler Gênesis 11, você vai reparar que quem funda Babilônia é o bisneto de Noé. Após o dilúvio, Cã vai ter um filho, Cuxi. Cuxi vai ter um filho chamado Nimrod. Esse vai ser o rebelde. Ele vai ser um caçador dos justos, um caçador contra o Senhor. E a Bíblia fala que ele vai liderar ali a construção da Torre de Babel, mostrando que os homens queriam dar uma resposta por si mesmos satisfatória sobre o juízo de Deus sobre a humanidade, que foi o dilúvio. A Torre de Babel era uma resposta humana para dizer, nós nos livraremos se porventura Ele quiser mandar o dilúvio de novo. Nós levantaremos uma torre que nos levará até o céu. Era soberba humana, era rebelião humana, um sistema que nasce subversivo, com uma religião paralela àquela que vem da descendência do próprio Noé. Aqui nós aprendemos algumas coisas. Nesse momento, então, Nimrod, o rebelde, vai fundar a Babilônia e a Síria na região do Vale do Siná. Essa religião vai nascer e vai dar origem a todo o berço dos paganismos. Os caldeus, terra pagã, têm origem, portanto, lá na terra de Babel. Aqui é para você entender que o sistema, que daqui a pouco nós veremos, ele tem sua origem já no início subversiva. Tudo que há de errado no sistema político, religioso, comercial do mundo, tem sua origem nesse sistema macabro babilônico. Babilônia aqui é a representação do espírito do próprio anticristo, que age no meio da história, tentando atrair e tornar cativo o povo de Deus. Não foi diferente na leitura que nós vimos essa noite. Jeremias está contando do momento. Esse cerco não aconteceu de uma hora para outra. Em 605 anos antes de Cristo, o texto informa que Nabucodonosor, como o maior império expansionista, envaidecido porque tinha vencido a nação mais poderosa da terra, que era o Egito, em quem Israel insistia em confiar. Agora eles cercam a cidade santa. O texto diz que quase 3 anos eles ficaram acampados ao redor de Jerusalém. Quanto tempo? Quase 3 anos. Agora você imagina eu e você representando a nossa família, a nossa casa e as estratégias nefastas do inimigo com o seu sistema. Ele não teve pressa. Qual foi a estratégia de Satanás? Vamos acampar ao redor da cidade.
A cidade de Jerusalém era uma cidade muito difícil, a fama de que ela não poderia ser facilmente conquistada. Os seus muros tinham 8 metros de largura por 12 de altura. 12 portas, havia vários lugares com mais de 34 pontos de sentinelas que vigiavam sobre ela nas torres de noite. Era considerada uma cidade, digamos, inconquistável. Mas o inimigo fez um cerco. E ele disse: entrar é difícil, mas nós vamos cercar, nós vamos encurralar, nós vamos agora estar sitiando Jerusalém, até que esse povo aí dentro fiquem enfraquecidos. Qual era a estratégia maligna? Vamos colocar rampas para ter acesso aos muros. Vamos colocar aqui agora, e o texto é muito claro quando ele vai dizer, olha, vamos colocar trincheiras ao redor de Jerusalém. Vamos preparar para o momento em que nós teremos acesso à cidade. Mas enquanto isso, enquanto nós preparamos toda a artimanha, dentro da cidade o problema é outro. O texto diz que dentro da cidade o povo morria de fome. Jerusalém dependia do abastecimento externo. Esse abastecimento foi cortado. Jerusalém ficou agora presa dentro dos seus próprios muros. O texto começa a dizer que a provisão de alimento, a provisão de pão começou a faltar. E o povo agora se viu desesperado pela fome. E quando a fome bateu, se você for ler Lamentações de Jeremias, as mães conversavam dizendo: ontem eu comi meu filho, hoje é o seu filho que nós deveremos comer. Jeremias não fazia mais do que chorar, porque durante todo o cerco, durante todo o tempo, conclamou a mensagem de arrependimento. O texto diz que durante 2 anos e pouco o inimigo apenas cercou. Mas ao final de 2 anos e meio, aproximadamente, quando lá dentro os soldados, as pessoas já em crises psicológicas máximas, porque lidar com esse nível de falta de provisão que comprometia a própria existência e subsistência não era fácil. Ele disse: agora nós faremos a atacada final. Então ele disse que uma brecha foi feita no muro. E o exército de Babilônia entrou. Exército babilônico era considerado um dos mais truculentos, violentos. Não respeitavam as mulheres grávidas, tinham a prática de cortar as barrigas ao meio. Os velhos eram mortos em afrontas nas faces. Era consideravelmente o exército mais violento e truculento da época. Agora, quando ele invade, ele não respeita crianças, idosos, grávidas. E entra devastando Jerusalém. Mas é interessante que quando ele entra por esses muros, a estratégia de Babilônia não é conforme Faraó tentou fazer com o povo. Faraó, quando o povo estava escravizado no Egito, que também é uma simbologia do mundo, ele tentou oprimir o povo pelo trabalho, fustigá-los com mais esforços, colocando sob sol castigante. Mas nós somos informados em Gênesis que o povo só crescia, em Êxodo, que o povo só crescia quanto mais Faraó colocava peso, carga sobre o povo de Deus, mais as mulheres hebreias concebiam, mais o povo de Deus crescia. Só que a estratégia de Nabucodonosor, é por isso que Deus quer fazê-la a nação protótipo para a ação do anticristo no fim dos tempos. Aqui eles entram quando eles acham uma brecha. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim, eu gostaria de fazer para você essa noite é: há quanto tempo você já percebeu que o diabo está colocando cerco ao redor da sua casa? Há dias, meu marido aqui sabe, que eu choro veementemente de perceber, pastor Jefferson, a ação maligna em torno das nossas casas. Você olha para um filho e consegue detectar a ação maligna. Você olha uma cena de um filme, você olha uma situação e você consegue perceber que Satanás está acampado ao redor. A pergunta é: ele não tem pressa. Porque na primeira vez que ele entra em Jerusalém, ele vai matar, vai
Não é diferente, porque nessa leva vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus 3 amigos, jovens bonitos, inteligentes, prodigiosos. Nabucodonosor queria levar para Babilônia os melhores, as cabeças mais pensantes. A força motora de Jerusalém estava na juventude. Então ele carrega a primeira leva de jovens, de nobres. Na segunda leva, ele vai levar quase 10.000 judeus, entre eles o profeta Ezequiel, que vai ser levado para a Babilônia também. Mas na terceira leva, cumpre-se o que o profeta chamou da desolação de Jerusalém. Jerusalém tem os seus muros destruídos, agora é cercado e colocado a fogo. O templo é queimado. Os utensílios da casa do Senhor são levados para a casa de um Deus babilônico. Jerusalém agora se tornou o opróbrio das nações. Os profetas diziam que as pessoas que passavam ao redor perguntavam: que sucedeu a este povo? Que sucedeu a este povo que levava o nome do grande Deus Yahvé? Eles assoviavam ao lembrar com horror da grande Jerusalém. E o próprio Deus respondia, que se diga que esse povo se rebelou contra o seu Deus, contra o Deus que os tirou com mão forte do Egito. Satanás, então aqui eu queria falar um pouco sobre isso para te alertar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de cerco. Nós estamos encurralados pela grande mídia. Nós estamos vivendo um tempo de patrulhamento ideológico, de censura. Nós estamos com os últimos minutos da mensagem verdadeira da igreja, podendo ainda ser anunciada com liberdade. Toda mensagem com conteúdo ético, moral, conservador está com os dias contados. E a pergunta que eu faço é: você já se deu conta que há um cerco ao meu e ao seu redor? Você está entendendo por que a vida de oração, por que a vida de devocional é tão difícil? É porque a estratégia dele te cercar, enquanto ele faz você padecer na sua vida interna, pessoal, intramuros. Enquanto ele te cerca, ele te enfraquece na pornografia, no entretenimento imoral. Ele tem nos distraído, enquanto internamente nós estamos sendo enfraquecidos. A palavra já não é mais a nossa norteadora, ela não é mais senhora das nossas vidas. Enquanto isso, as trincheiras de fora estão sendo levantadas. Talvez o diabo entrou e carregou o jovem da sua casa, mas talvez o seu casamento ainda esteja de pé. Talvez você esteja no primeiro cerco. Talvez você esteja no segundo e já viu que a situação da casa já não está mais como era antes. Mas tem gente aqui que já experienciou o terceiro cerco. A família já foi solapada, destruída. Porque o diabo, Deus está nos mostrando que Satanás, ele tem paciência para esperar você cair, para esperar você enfraquecer, até que ele dê o golpe final. Não havia preocupação quantas cidades eles haviam tomado, mas com o povo de Deus o cerco foi diferente. Satanás está esperando você acabar com o seu suprimento. Por isso a vida de oração, ela é tão dolorosa, ela é tão difícil. Manter a nossa vida no altar acesa é um desafio contínuo, porque nós estamos sem perceber sendo cercados. O dia a dia nos toma. Rampas estão sendo construídas no nosso coração, preocupações típicas desse tempo. O enredo de Babilônia é preparar um sistema global, mundial, baseado na ideia subversiva contra o reino de Deus. Babilônia representa todo o sistema organizado e rebelado contra Deus. O cinema está manchado, os desenhos, as mídias, o jornal. É por isso que em Apocalipse 17, quando o apóstolo João está na ilha, e o anjo vai lhe revelar quem era Babilônia, o mistério da grande Babilônia. Babilônia é chamada a grande Babilônia, a mãe das prostitutas da terra. O mistério revelado, a
Aqui Jesus estava dizendo: olha, o espírito de Babilônia agiu durante toda a história, mas eu estou revelando o mistério. O mesmo espírito que levou meu povo cativo, as estratégias estão vindo à tona no tempo do fim. Olhe para a Babilônia, porque ela tem embriagado os moradores da terra com o vinho das suas prostituições. Quando João vê, ele vê uma mulher que emerge no deserto assentada sobre as águas, e a besta vermelha de escarlata, a mulher também. A mulher, uma mulher sensual, cheia de joias, ornamentada, com um cálice na sua mão de ouro. João se admira, e o anjo diz: não se admire, porque eu vou revelar quem é essa grande prostituta. Ela se farta do sangue dos fiéis da terra. Há um sistema opulento, grandioso, que não é capaz de ser vencido, intencionalmente forjado e apontado para mim e para a sua casa. Ela representa todas as abominações da terra. Satanás trabalha, essa besta é o próprio espírito do anticristo que carrega esse espírito na história, porque o espírito do anticristo age desde o início, preparando o momento da revelação do iníquo. Mas glória a Deus que nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Nós cremos que a igreja será arrebatada, mas o Espírito Santo me dizia hoje: filha, as trincheiras estão sendo formadas. É tempo de reforçar o alimento. É tempo de rever como é que está a sua vida intramuros. É tempo de rever a nossa santidade, porque a igreja está sendo encurralada. O sistema, ele é tão dominador e persuasivo, que quando os jovens chegam em Babilônia, Babilônia tinha uma estratégia nefasta. Ela queria introduzir todas as culturas na cultura dos caldeus. Então ela pegava os melhores, trazia para os seus palácios, que eram falados no mundo inteiro, a grandeza dos palácios babilônicos. Maravilhas do mundo estão lá. Então veja, quando os jovens chegam lá, levados cativos, levados para um lugar a princípio de honra, nos palácios de Nabucodonosor, eles ficam impressionados com a glória de Babilônia. Era a mesma impressão que o próprio apóstolo teve quando viu a grande meretriz, a grande prostituta. O sistema que trabalha para que eu e você tenhamos uma cosmovisão única, para nos tirar da verdade da palavra. Não é só um sistema sem Deus, é um sistema contra Deus. Os jovens chegam em Babilônia e a estratégia é: pega os jovens de Jerusalém, traz eles para Babilônia, tira eles da terra, do costume do povo seu, e vamos introduzi-lo na cultura dos caldeus. Vamos introduzi-lo e torná-los fluente na língua dos caldeus. Vamos torná-los prodigiosos na ciência dos caldeus. Veja, vamos dar roupas novas, nobres. Vamos trocar seus nomes até que eles não se lembrem mais da sua origem. A estratégia de Babilônia é fazer você e eu esquecermos que o nosso destino é Babilônia. Não, o nosso destino é Jerusalém. Você não é de Babilônia. É por isso que o texto lá no capítulo 18 de Apocalipse vai dizer: saí do meio de Babilônia, povo meu, para que vós não sejais participantes, cúmplices dos seus pecados. Eu e você no ambiente de trabalho, no ambiente de escola. Pesquisas recentes têm mostrado que 70% dos jovens de 18 a 22 anos, em idade de curso de faculdades, cursos superiores, afastam-se da igreja. Quando eles chegam nos palácios, quando a estratégia da grande Babilônia começa a cercar, e começa a dizer para os nossos jovens: você não precisa viver como em Jerusalém, aquela lei que diz que não pode. Lá os costumes são rígidos,
mas Babilônia te abraça. Em Babilônia você pode ser quem você realmente é. Em Babilônia você fala a língua que quer. Em Babilônia não há peso da religião. Nós convivemos com todas. Nós te aceitamos como deveras você se percebe. Não há abnegação, não há nível de renúncia. Babilônia, ela se alimenta, como o próprio Apocalipse diz, das delícias das prostituições. Ela fomenta o desejo, o prazer. E assim nós estamos seguindo gerações atrás de gerações, mas à medida que o tempo do fim se chega, o espírito do anticristo age com mais eficácia. Nós pais já temos enorme dificuldade de acessarmos o coração dos nossos filhos, porque eles estão embriagados pela opulência de Babilônia, porque ela agrada aos olhos, ela agrada à carne. Parece que tudo é leve em Babilônia, que tudo dá certo. O conhecimento de Babilônia representava o conhecimento de mais alta instância da época. Te torna inserido. Essa semana eu tive, uma irmã me passou um vídeo de um filho de um pastor nosso tradicional da Assembleia de Deus. Um pastor proeminente nas escrituras, com um filho totalmente progressista. Dizendo e dizendo justamente aquilo que ele cresceu aprendendo, a verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando bateu na universidade, Babilônia fisgou. Quando chegou na universidade, a grande meretriz atraiu. Ela comparou e disse, não é bem assim. Essa lei de Jerusalém, ela é antiquada, ela é ultrapassada, ela é ultrajada. Vamos reinterpretá-la, vamos dar respostas para o nosso tempo. Babilônia é a mãe da religião ecumênica, aonde todos num certo momento, vão aderir a uma única religião, porque não haverá resistência, porque a única resistência ainda que é mantida na terra, é a resistência pela igreja verdadeira. O dia que nós não estivermos mais aqui, não haverá resistência. Renata, por que você está pregando isso? Porque o Espírito disse no meu coração, muitos não estão percebendo que já estão cercados. Muitos estão com as brechas abertas. Muitos não estão percebendo que suas casas, seus corações estão sendo envolvidos e seduzidos por este Espírito. Apocalipse 12:2 diz, ai da terra e do mar, porque o diabo, Satanás, a serpente desceu até vós e ele está irado, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Satanás está agindo totalmente intencional para destruir a minha e a sua fé genuína. A fé está sob ataque, a fé verdadeira, genuína, está sendo cercada. Anunciá-la vai custar a nossa própria vida, e nós pegaremos o início dessas dores. Teremos que suportar nossa reputação a troco de anunciar com verdades. Quantos irmãos têm perdido cargos importantes, cargos, cadeiras, porque manifestaram uma opinião conforme a palavra de Deus? Está chegando um tempo em que você não poderá viver mais em cima do muro. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, porque esse sistema vai engolir você. Prepara, porque esse sistema sabe como seduzir você. Satanás é chamado sedutor da humanidade. Ele sabe dar a cara ao pecado que vai fazer você cair. Ele sabe esperar o momento que você está enfraquecido. Sexta-feira eu vi a televisão Discovery com meu esposo e, curiosamente, a cena era quando 4 leoas cercavam um rinoceronte, mas ele, com muita força mesmo, resistência e coragem, lutou bravamente. Elas não o mataram, mas o feriram, e ele ficou ali gravemente ferido. E é interessante que depois que elas a feriram,
ficaram ao redor dele durante horas, esperando que a própria ferida fosse o enfraquecendo, até a hora do bote final. O diabo é assim, ele está na sua cola, hoje ele vem, ele abre uma brechinha e vai tirando a sua energia, mas ele está maquinando o grande ataque, o tempo da desolação. O cativeiro babilônico só começou a contar quando o templo foi destruído. Quero dizer para você, cuidado com o templo, que sou eu e você. Como nós estamos cuidando da nossa vida espiritual, do templo do Espírito Santo. Quando nós saímos dessas portas, que é um ambiente propício a reflexões mais profundas, qual tem sido a nossa conduta? Porque o inimigo sabe que o último ataque é contra o próprio corpo, é contra o próprio templo. É o templo da desolação total, onde as pessoas olharão e dirão, mas aquela irmã que era tão usada, aquele obreiro que era tão digno, tão admirado. Está chegando o tempo, pois as trincheiras já estão levantadas. Os conceitos atraem, tudo está sendo relativizado. A ideologia de gênero formou um conceito que não há mais níveis de sustentação, seja na política social, seja no judiciário. Você não tem como mais sustentar, buscar uma base teórica em que você possa se desvincular de algo que se tornou um império. Antes era só pregar igualdade, agora nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos sendo coagidos a aceitar. E talvez você pudesse me perguntar hoje, será que se Satanás hoje implementar um ataque na minha, na sua vida, nós ficaremos de pé? Será que nós estamos preparados? Porque essa Babilônia, ela é contrastada com a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro que João vai ver em Apocalipse 21, ela é santa, ela é imaculada, ela desce do céu ornada por Deus. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro, ela representa toda forma de santidade e verdade. Enquanto essa prostituta é a noiva do anticristo, a noiva do Cordeiro é aquela que é ornada para o grande dia do grande encontro. Cuidado para você não ser iludido pela grande meretriz, pela luxúria, pela ostentação, pelas riquezas desse mundo. Você quer ver o quanto que nós estamos suscetíveis a ela? Qual foram as preocupações que arremeteram sobre a sua mente nos últimos dias? A maioria das coisas que desajustaram o seu emocional são típicas de Babilônia. Os crentes não têm mais equilíbrio emocional. Tudo nos afeta, uma geração fraca. Intramuros nós estamos minguando. Qualquer ataque nos esmorecerá. Os homens que até então estavam um pouco mais livres das doenças psicossomáticas, os números estão mostrando que já estão triplicando, não é só as mulheres. Nós estamos padecendo das mesmas moléstias. Mas o Senhor Jesus veio para preparar uma igreja forte, resistente, militante contra a Babilônia. O último exército, a última resistência contra essas trincheiras, sou eu e você. Somos nós. É nós que precisaremos preparar os nossos filhos para o martírio. Mas como, se nem a sedução do mundo nós estamos vencendo? Como se preparar para a guerra, se nem os nossos pecados nós estamos vencendo? Como salvar o mundo se não estamos dando conta nem de nós mesmos? Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite e a palavra não é outra. É tempo de vigiar. Porque o inimigo está em derredor bramando. O sistema é maior do que você possa pensar.
Essa vontade, essa fraqueza que você sente não é tipicamente natural. Ela é engendrada por um sistema nefasto, maligno e satânico, que quer te enfraquecer para o tempo do ataque final. Mas a igreja de Jesus, a verdadeira, essa aguarda o momento triunfal. Essa aguarda o momento triunfal. Em Babilônia pode parecer que você é livre. Em Babilônia, jovem, pode parecer que tudo é agradável. Em Babilônia pode parecer que viver os seus desejos mais íntimos é justo. Afinal, eles parece que indomáveis. Eles surgem e fluem de forma tão natural que você chega a se questionar se de fato é errado. Mas a palavra continua dizendo: dessa palavra eu não vou subtrair nenhum tio, e ai daquele que subtrair. Deus não está aqui, nem nunca esteve para confundir a sua igreja. Aquilo que foi pecado no início, continua pecado no final. Porque Deus não muda, e o pecado é uma agressão à santidade de Deus. Que Deus possa abrir os seus olhos essa noite, para você sair daqui sabendo qual é o espírito que tem tentado e perturbado os nossos filhos. Porque eles saem dos desejos, joguinhos, oprimidos, rebeldes, subversivos, questionadores, mas não da verdade. Comportamentos. Às vezes uma casa inteira representada por este tempo, onde não há mais diálogo, onde o casamento não representa mais o que deveria. Os pais não têm acesso aos filhos, nem os filhos aos pais. A igreja se tornou um lugar só para ir lá tirar as moscas. Eu saio daqui e volto para o lixo durante a semana. É apenas um jeito de dizer: olha, eu estou lá. Mas Deus está dizendo: eu estou levantando um exército da última hora. Gente que já entendeu o mistério da grande Babilônia. Gente que já entendeu que não vai se contaminar. Gente que já entendeu que na minha casa não, essa trincheira não, na minha casa haverá fortalecimento pela palavra, na minha casa haverá oração, na minha casa haverá consagração, na minha casa haverá santidade. O tempo é de arrependimento. Jeremias não estava acreditando que depois de todo o anúncio, o povo ainda não se arrependeu. Sabe qual é a tristeza do tipo de cativeiro babilônico? É que quando 70 anos se findam, quando Ciro vai assinar o decreto para que eles pudessem retornar para a sua terra, é um pouquinho de gente que volta. O cativeiro babilônico foi tão nefasto que ele permitiu que o povo judeu enriquecesse. O povo prosperou, o povo enriqueceu, o povo casou em Babilônia. O povo se envolveu com as artimanhas e a vida cotidiana de Babilônia. O povo não entendeu como Daniel era um menino, uma adolescente quando chega lá, mas ele percebe que tem alguma coisa errada nesse sistema liberal. Um jovem vendo o que ancião não está vendo. A Bíblia diz que Daniel assenta no seu coração: eu não vou me contaminar com esse sistema, há algo errado. Essa lei não é minha. Esses manjares que estão sendo oferecidos vão comprometer a minha fidelidade ao Deus de Jerusalém. Nós não estamos percebendo a sutileza e estamos prosperando, crescendo, fazendo vida em Babilônia. O que Deus quer dizer com isso não é que nós não estaremos na terra. Não faças laços que comprometerão a sua santidade. Não se envolva a ponto de comprometer a sua eternidade. Zorobabel era descendente da dinastia de Davi. E vergonhosamente volta com um tiquinho de judeu. A maioria dos crentes, quando a trombeta tocar, terão feito vida em Babilônia.
Isaías disse: ainda que Israel seja como a areia do mar, todavia é apenas o remanescente que será salvo. A maioria estará envolvidos nos discursos, nas práticas de Babilônia, relacionamentos babilônicos. Mas a ordem do anjo para João é: sai do meio desses esquemas, povo meu, porque Babilônia está sob julgamento. E se vocês estiverem entremetidos no meio desses negócios, vocês serão participantes dos pecados de Babilônia. O tribunal de Deus vai julgar muitos cristãos como cúmplices desse grande sistema. Cuidado com a vida que você está levando lá fora. Esse sistema quer te engolir. Eu e você, anote isso, não venceremos esse sistema só a um. E lá no verso 14 do capítulo 17 de Apocalipse diz que esse sistema combaterá contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. A vitória está decretada, mas nós individualmente não venceremos esse sistema. Só nos resta sobreviver até que sejamos arrebatados desse mundo. Judas 1:3, você vai dizer: irmãos, eu vos exorto, eu vos escrevo, eu vos admoesto, a que vocês batalhem pela fé que uma vez foi confiada aos santos. Se a sua religião não te custa nada, ela também nada vale. Toda coroa será trocada por uma cruz trocada pela coroa. Se servir a Jesus não te custa nada, nenhum nível de renúncia, nenhum nível de abnegação. Reveja a sua religião. Reveja a sua religião. Porque lá, o pastor Jário pregou hoje de manhã uma mensagem poderosa, com base em Daniel. Em Daniel 12 nós vimos que a palavra do anjo para Daniel, quando estava revelando o tempo do fim, foi: cele as palavras desse livro, porque são para dias distantes. Mas a palavra lá em Apocalipse 22 já não é mais essa. Quando João está vendo a igreja de Cristo agora, a ordem é: não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo é de anunciar a verdade. O mistério que Daniel não entendeu completamente já foi revelado. Você sabe quem é a Babilônia. Você sabe quais estratégias que Satanás tem usado contra você. Você sabe que ele está te cercando. Você sabe que o sistema dele é de sutilidades, de sutilezas. Mas então por que a igreja se está ainda muitos embebedados, embriagados pela luxúria, pelos prazeres da grande meretriz? Porque na aparência ela atrai um sistema fácil de você entrar, quase impossível de sair. Por isso eu gostaria de te convidar hoje à reflexão. Você está posicionado como a noiva do Cordeiro que faz oposição à meretriz? Ou você está vivendo um esquema e sendo participante desse esquema maligno histórico que vai culminar com você no inferno? Apocalipse 18 diz que Babilônia já está julgada. A grande Babilônia vai cair. Mas o pior não é ela cair, é os que com ela praticaram os mesmos pecados. Que essa noite você possa repensar a sua religião, a sua forma de caminhar com Deus. Nada é por acaso onde você vive. Os mercados econômicos estão caminhando para um governo único. A moeda está escassa. O sistema está nos cercando. Será impossível ser invisível.
A igreja está sendo pressionada nos seus discursos. E você? Como está a sua vida com Deus? Porque esse dia se aproxima. E eu olho e eu consigo ver trincheiras sobre nós. Mas o Senhor está aqui essa noite para dar livramento a mim e a sua casa. Não tem como romper com o sistema, mas tem como ter livramento. Porque aquele que vai vencê-lo no final, garante a vitória ao seu povo hoje. Nós estamos debaixo da promessa de livramento hoje. Eu gostaria de convidar para ficar de pé. Eu ouvi uma pregação há uns dias de um grande pastor, que hoje já se tornou um grande teólogo também. E a conversão dele aconteceu dentro da prisão. E é interessante que ele conta que durante muito tempo na prisão, nos cultos que se tinha dentro dos presídios, ele dizia: tem um negócio errado com as igrejas. Elas deveriam ser fechadas. Porque mais de 80% da população carcerária é ex-crente. Então, se é ex-crente, vamos acabar com a igreja, nós vamos acabar com o presídio também. E a pergunta que eu faço é: você não está percebendo nada errado, não? Irmão, tem dias que eu estremeço ao perceber o nível das densas trevas. Eu não sei se você está antenado para onde o mundo está caminhando, ou se você está tão emaranhado nas suas questões, que você não consegue perceber, ou antever os ataques do mal. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te dar visão espiritual. Jovens e adolescentes que não estão discernindo o nível dos petiscos, das insinuações que estão carregando vocês para as trevas. Jovens que estão dando um passo que nunca deveria ter dado, experimentando sensações que nunca eram para ter sido experimentada, porque Babilônia está fustigando, criando uma sensação de normalidade. E eu gostaria que nessa noite você clamasse principalmente pela sua casa, pela sua vida, e que você orasse para que o Senhor te mostrasse as trincheiras da sua casa. Eu não sei qual é a percepção que você tem, mas eu consigo conjecturar quais são as trincheiras que eu vejo Satanás querendo romper sobre a minha casa. Muitas outras nós ainda não percebemos, mas o Senhor quer dar visão ao seu povo essa noite. O Senhor está aqui dizendo: eu estou revelando mistérios hoje, mostrando para vocês que o espírito do anticristo é de engano, mas a igreja ainda é coluna e firmeza da verdade. A noiva do Cordeiro ainda está sendo preparada, e é eu e você que representamos essa noiva. Feche os seus olhos. Nessa noite eu queria orar e chamar aqui na frente. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, raiamai de candarabaiahas. Ruiaiamai ai de candarabaiaço. Ruimiai de candarabaiaçuriandanai. Eu queria chamar aqui na frente nessa noite aqueles que se percebem lutando contra um sistema que às vezes parece imbatível. Afinal de dia que eu me sinto tão cansada, tão exausta, que eu digo: Deus, se o Senhor não descer hoje, eu não vou suportar. Você, mãe e pai, que percebe que com suas forças você não tem conseguido fazer oposição a esse sistema. Você que percebe que de forma sutil está sendo engolido. Você que quer um reforço do céu essa noite, para sair dos esquemas de Babilônia.
Você que quer de novo ser ratificado como noiva do Cordeiro. Você que não queria, mas foi envolvido e embriagado pelos vinhos de Babilônia. Você que quer reforço para romper as trincheiras dessa noite. Orera mai de candarabaia sou. Ruiaia maia rai de candarabaia suriandanai. Oh, Espírito de vida, Espírito da verdade, Senhor, que todo espírito de engano caia por terra essa noite. Pai, nós queremos sair daqui com a visão aguçada de que nós não fazemos parte desse esquema maligno desse tempo. Nós queremos ser fortalecidos para sermos, se preciso for, os mártires da última hora. Eleva o teu povo a um novo nível nessa noite. Revela as estratégias do inimigo, Senhor. Santifica a igreja. O tempo é dos santos se santificarem mais, o justo se santifica mais. Deus, eu clamo por estes, Pai. Clame agora pela sua vida. Clame pela sua casa. Clame por livramento. Clame para que intramuros a sua casa sobreviva neste tempo de trevas. Clame para que o Senhor esconda você em sua casa. Clame para que os nossos filhos não fiquem em Babilônia. Clame para que nos nossos corações nós assentemos não nos contaminar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pode cantar. Enquanto eles cantam, começa a pedir perdão. Quem fala em mistério com Deus, comece a falar em mistério com o Senhor nessa noite. Peça revestimento sobre a sua casa, porque o inimigo veio com ímpeto. Os leões estão rugindo. O Senhor me diz que essa noite estratégias que estavam forjadas vão cair por terra. Famílias estão recebendo livramentos essa noite. Ora mais de candarabaia Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer. Senhor, dá-nos livramento nessa noite. Cante essa noite. Senhor, não vou dividir. Eu creio, Senhor. A minha adoração. Pode levantar um povo remido, lavado, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nos marque essa noite. Vai com o Senhor de novo do Espírito. Levanta uma igreja santa, poderosa na terra, para anunciar as verdades do mundo todo. Oh, aleluia! Oh,
Mas essa noite eu não estaria aqui pregando. A minha condição física de saúde hoje me desafiou. E por diversas vezes eu disse, eu vou ligar para o pastor Jefferson para pregar no meu lugar. Mas o Espírito Santo me disse, há famílias naquele lugar que hoje receberão livramento de trincheiras que já estavam cercando suas casas. Filhos que já estavam a caminho do cativeiro, hoje terão suas situações mudadas. O tempo é de resistência. O tempo é de uma geração que caminha para Jerusalém celestial. Eu queria dizer para você essa noite, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu declaro que eis aqui o povo de Jerusalém, eis aqui a noiva do Cordeiro. Pai, nós repreendemos toda persuasão dessa grande meretriz. Pai, o anticristo nessa igreja, Pai, ele não tem lugar. Eis aqui a noiva que se chama pelo teu nome. Pai, nós queremos invocar o Espírito da verdade. Pai, aqueles que estavam debaixo de sedução do engano, que agora na autoridade do nome de Jesus, toda a confusão de Babilônia, Raia Maia Candarabaia Sou, todo laço de adultério, todo laço de homossexualidade, todo laço de lesbianismo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Os pastores, as irmãs da intercessão, esteja colocando a mão sobre os nossos jovens. Xaramaia Candarabaia Sou. Espírito de cativeiro vão cair aqui nessa noite. Xuiaia Maia Ras. Pai, em nome de Jesus, há poder no sangue. Há poder no sangue. Pai, toda forma, Senhor, de engano estabelecido ocultamente neste lugar, vai visitando agora. Rui Amarras. Pai, em nome de Jesus, todo esquema do coração fraudulento, todo sistema de impureza, toda impureza moral, sexual, Pai, todo cativeiro demoníaco, Pai, nós agora repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele é Rei dos Reis, Senhor de Senhores. Ele já venceu. Ele está fazendo um povo santo. Senhor, vai repreendendo agora. Aonde tem demônios assolados, alojados agora, Pai, nós repreendemos toda estratégia para entrelaçar nossos jovens, nossos adolescentes, crianças. Pai, nós repreendemos agora. Vai alcançando agora o oculto. Roya Maiara Has. Uiede Candarabaia Suriandanai. Senhor, vai visitando agora os quartos escuros, onde Babilônia foi ganhando força. Pai, aonde Babilônia foi ganhando a mente, onde Babilônia foi estabelecendo desejos. Pai, nós quebramos essa orgia agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Homens seduzidos por outros homens, mulheres seduzidas por outras mulheres, caia por terra esse laço babilônico agora. Xaramaia Candarabaia Suriandanai. Pai, em nome de Jesus, todo pacto de sangue, todo aborto, toda ação pagã em nosso meio, toda obra feita em obra de macumbaria, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Vai alcançando geografias agora, famílias que representam outros, que não estão neste lugar, mas que estão envolvidos, engendrados por esse sistema. Vai visitando agora. A ordem agora é: Satanás, bata em retirada, em nome de Jesus. Pai, nós damos um comando agora debaixo da cobertura do sangue. Pai, aqueles que invocam agora o teu nome, eles terão resposta de livramento. Eles terão resposta, porque o Cordeiro os venceu, porque o Cordeiro
Pai, nós decretamos a vitória do povo de Deus. Nós decretamos hoje a vitória do povo de Deus. Nós decretamos hoje a vitória do povo de Deus. Nós não estamos gerando em Babilônia. Nós estamos gerando para Sião. Nossa família é de Sião. Nosso casamento é de Sião. É para lá que a igreja está caminhando. Pai, assim eu abençoo essa igreja. Eu abençoo essas vidas. Purifica-os ainda hoje. Faça a obra ainda hoje. Para que se saiba que o Senhor é o mesmo, o Todo-Poderoso, que vela pela igreja do Senhor. Raia mai de candarabaia suriandanai. Aleluia. O meu coração, aleluia, eu vivo só pra ti. Há alguém aqui nessa noite? Há alguém aqui essa noite que ainda não conhece Jesus? Há alguém aqui essa noite? Pode deixar as lâmpadas assim. Há alguém aqui essa noite que ainda não conhece a Jesus e que gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje e sair desse sistema de Babilônia? Há alguém aqui hoje? Fala. Glória a Deus. Mas fica aqui, nós vamos orar. Glória a Deus. Há alguém aqui também que queira aceitar Jesus, entregar sua vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Só há como vencer esse sistema guardado pelo sangue do Cordeiro. O único capaz de vencer esse sistema. Tem mais alguém aqui para Jesus essa noite? Levanta sua mão, quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você essa noite. A igreja fecha os seus olhos, é tempo de batalha ainda, irmãos. É tempo de guerra. A igreja está nos últimos dias. O diabo está engajado a que você não entregue sua vida ao Senhor Jesus. Mas nós queremos te convidar a fazer parte dessa família. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Há alguém aqui nessa noite ainda que queira se entregar a Jesus? Levante sua mão, quero te ver, orar por você em sua casa essa noite. Há alguém? Então vamos orar por esta jovem nessa noite. Como é seu nome, meu amor? É seu nome? Sasha. Aleluias. Vamos orar, Senhor Jesus. Pai, eis aqui a vida da Sasha, Senhor. O Senhor a encontrou no evangelismo e a trouxe aqui essa noite. Pai, não foi à toa que o Senhor tem movido o teu povo para fora dos portais dessa igreja. Porque o Senhor sabe que o tempo de anunciar é agora. Pai, os últimos minutos da igreja. Sasha faz parte dessa matemática. E eu te bendigo pela vida dela. Pai, eu declaro que toda cilada de Satanás para confundir os caminhos de Sasha estão repreendidas nessa noite. Pai, que ela possa viver um novo ciclo a partir de hoje, porque o nome dela foi escrito no livro da vida. Pai, para aqueles que assim encontram, nenhuma condenação há. Cobre ela com teu sangue, cobre a sua família, Senhor, que ela caminhe em triunfo ao lado do povo de Deus, sabendo que hoje ela faz parte da família da noiva do Cordeiro. Pai, assim eu te bendigo e te agradeço em nome de Jesus. Esse jovem aqui também? Laudemir? Laudemir, você sabia que você fez a melhor escolha da sua vida? Você sabia que você fez a melhor escolha da sua vida? Todo mundo que nasce está fadado a duas coisas: ao céu ou ao inferno. Mas hoje não foi você que veio, foi Ele que foi te buscar. E eu profetizo que você ainda vai viver tempos gloriosos com o Senhor. Ruiai amaia ras. Ruiai de candarabaia sou. Já há muito tempo que Deus tem te atraído, mas muitas coisas pequenas te seguravam, diz o Senhor.
Não será fácil, mas um tempo de glória indizível está vindo sobre a sua vida. A palavra de Deus é: não retroceda, porque o diabo tem tentado te fazer refém em pequenas coisas. Mas hoje esse cativeiro caiu. E você vai viver como uma criança. Coisas inimagináveis que pessoas de ano de igreja não viveu. O Senhor diz que você vai viver. Guarda contigo, porque o Senhor vai te revelar riquezas ainda por este tempo. Ah, mas o Senhor está com uma sede de almas. Senhor, eu abençoo a vida do Laudemir. Pai, o Senhor me mostra uma caminhada gloriosa para o Laudemir. Há um nível de começo na pureza. Ele não sabe ainda, mas caminhos sublimes de pureza e santidade, o Senhor o conduzirá. Há um tempo de descanso vindo por aí. Descanso para a alma cansada, para a alma fadigada. Há um tempo de paz. Há um tempo de regozijo em meio aos conflitos de Babilônia. Senhor, guarda ele escondido, que nunca mais o nome dele seja arriscado do livro da vida. Eu quero me encontrar com Laudemir do outro lado do rio, do outro lado da cidade, porque se aproxima o dia, porque assim diz o Senhor em Apocalipse: não cele as palavras desta revelação, porque eis que o dia está próximo, e eu estou vindo com o meu galardão, para dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Pai, assim eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.